Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Iago, o professor de literatura de vocês, e a gente está aqui para mais uma aulinha. A última aulinha do semestre, já assim, desacelerando um pouco o ritmo para entrar nas férias, tá? Para a gente descansar um pouquinho. E hoje a gente vai terminar a literatura do século XIX, tá? Tanto no Brasil quanto em Portugal. Vamos encerrar hoje. A gente começou a ver muita coisa, né, gente? Começamos lá no início da literatura portuguesa, viemos até agora. No Brasil também, desde a época de 1500, quando o Brasil foi descoberto, até finalzinho do século XIX. Então a gente fez um percurso longo que se encerra hoje. E no próximo semestre já vamos começar as aulas falando da literatura do século XX. Espero que eu não tenha confundido séculos, mas vamos terminar 19 e começar o 20 semestre que vem, tá? E eu deixei para ter um semestre inteiro sobre isso, principalmente porque cai muito no Enem, gente. Não cai, né? Despenca no Enem autores de finais do século XX, literatura mais contemporânea brasileira, um pouquinho da portuguesa também. Então eu vou dar o foco principalmente para essas coisas. Eu tenho que falar também da literatura de outros países de língua portuguesa, de países da África, que é muito importante, tá? Então, semestre que vem vamos ver essa outra literatura mais recente, e hoje acabamos o século XIX. Tá? Então, como de costume, vamos começar com Portugal, depois vamos vir para o Brasil, tudo bem? Então vamos lá, começar com simbolismo. Não lembro se eu já falei, mas a aula hoje é sobre o simbolismo, tá? Então vamos lá. Na nossa linha dos movimentos literários de Portugal, a gente finalmente está chegando ali no final do século XIX. Esse movimento se estende até comecinhos do século XX, tá? Então vamos lá. Ele vem, esqueci de falar, depois do realismo e antes do modernismo. E como vocês podem ver, a nossa linha do tempo acaba no modernismo, justamente por ser esse grande último marco. Porque, só para poder especificar uma coisa com vocês, o que a gente costuma chamar de literatura contemporânea, a gente chama assim porque ainda não passou tempo suficiente para a gente poder dar um nome para ela. Contemporânea é tudo que é do nosso tempo, que está acontecendo agora. Então, quando eu falo poesia contemporânea, é o que está acontecendo agora. Narrativa contemporânea. Por exemplo, Harry Potter é um livro contemporâneo, porque é do nosso tempo, é uma narrativa contemporânea, tá? Você vê, por exemplo, os grupos que fazem rap, até os Racionais, porque o álbum deles cai na Unicamp, porque aquilo ali é poesia também. Esse tipo de literatura a gente chama de literatura contemporânea porque é do nosso tempo, é de agora, mas não é uma classificação. A gente não pode é, dizer que a escola contemporânea foi de tal ano a tal ano. Não. Contemporâneo é o nosso tempo que a gente está vivendo. Daqui a alguns anos, a gente vai olhar para como é essa literatura de agora e definir um nome, uma escola certinho, entendeu? Lá, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lá em 1900, a literatura contemporânea daquela época, hoje em dia a gente chama de simbolismo, tá? Então, contemporâneo é o que está acontecendo agora enquanto a gente está vivo, certo? Daqui a uns anos, daqui a provavelmente muitos anos, vão olhar para tudo que está acontecendo, principalmente, por exemplo, no Brasil, a literatura a partir de 1945 é considerada contemporânea. Em Portugal, mais ou menos a mesma data, a partir de 1950 é considerada contemporânea. Então, daqui a uns anos, a gente já vai poder olhar para esse grupo de escritores, os temas que eles falavam, a forma como eles faziam poesia, lembra a forma que eu falei, como o texto organizado, a escolha de palavras e tudo isso? A gente já vai poder olhar para isso e poder classificar, dar um nomezinho bonitinho, mas por enquanto ainda chamamos de contemporâneo, tá? Então vamos lá, fiz todo esse ponto só para esclarecer para vocês isso da linha do tempo, tá? Que acho que eu não tinha falado anteriormente. Então vamos lá. O simbolismo é um movimento que, como a maioria dos outros, surgiu na França. E, né, no caso de Portugal, ele vem em finais, lá na última década do século XIX, assim como no Brasil, porque geralmente esses movimentos vinham de Portugal diretamente para o Brasil, certo? Então ele começa, o que vai abrir caminho para o simbolismo começar em Portugal vão ser duas revistas que vão ser iniciadas em 1889. A revista Os Insubmissos e a Boêmia Nova, certo? A partir dessas duas revistas vai ser publicado um livro que é o que abre realmente, que põe o simbolismo em Portugal, que é o livro O Conjunto de Versos, o Aristo, do Eugênio de Castro. Tudo bem? Então, esse movimento ele foi conscientemente trazido, ou seja, o Eugênio de Castro queria sair dessa coisa do parnasianismo, que em Portugal não foi tão forte, não foi tão bem assim, mas tinha essa coisa forte, essa presença forte do realismo e do romantismo. Então eles também conheciam as tendências parnasianas que circulavam na poesia. Ele quis intencionalmente se afastar disso e criar esse movimento novo, fazer esse movimento novo acontecer, certo? Em Portugal. Tanto é que
no prefácio desse livro, o prefácio, gente, é um texto que abre o livro. Quando você pega um livrinho assim, tipo, esse aqui foi o que eu usei para montar a aula, a apresentação sobre o Brasil, que eu vou falar em seguida. Ele tem um prefácio, que é o primeiro texto que abre ele, que é alguém, que é, geralmente o próprio autor escreve falando sobre o próprio livro, ou ele pede para alguém escrever falando sobre o livro dele. Então, nesse prefácio, o Eugênio de Castro já deixa claro que a intenção dele era realmente, ele meio que forçou a entrada dessa escola literária em Portugal. Ele queria que isso acontecesse. Não foi uma coisa espontânea, como naturalmente a poesia dele foi caminhando para esse lado. Não, ele quis mesmo. Ele falou, vou fazer e fez. Certo? Ele tinha esse pensamento nisso. Então, o simbolismo, acho que o que a gente primeiro precisa pensar sobre essa estética, né? Já falei de como chegou em Portugal e vou falar sobre dois autores importantes, sobre o Eugênio de Castro e um outro poeta. Ah, é interessante falar. Em Portugal, né, nesse período, você tinha narrativa, teatro e poesia. Só que a narrativa era poética, o teatro também era poético, tudo era poético, porque o simbolismo é um movimento essencialmente poético, tudo nele é poético. Eu vou falar as características, vocês vão entender. Até a pintura simbolista é poética, gente. É que eu não vou trazer um quadro aqui para vocês, que combina mais um quadro com uma análise de poema. Vou até falar com a Karina se ela faz isso. Mas o que fica bom mesmo é o que você vê na poesia, vê na pintura é poesia pura, tudo aquilo ali é poesia. O simbolismo é essencialmente poético. Então vamos lá. Assim como o realismo acaba sendo essencialmente narrativo, também um pouquinho, apesar de a gente ter poesia realista do Cesário Verde e outros ali. Mas no Brasil, por exemplo, você já não tem. Mas enfim, gente, estou fazendo uma mistura, né? Vamos lá. Simbolismo é essencialmente poético, porque o que acontece? Pensa nesse nome, simbolismo. É uma forma de fazer literatura baseada em símbolos. Em símbolos, ou seja, o que é o símbolo? O símbolo é uma imagem que eu vejo e já remete a um significado direto. Isso é um símbolo. Por exemplo, se eu vejo uma placa de proibido fumar, que tem o cigarrinho ali e o círculo vermelho com o cortado, eu sei que aquela placa diz que é proibido fumar. Eu não preciso ter nenhum texto, aquilo é um símbolo. Assim como quando eu vejo martelo e a foice, sabe, o símbolo do comunismo, do socialismo, quando eu vejo martelo e a foice, eu sei que aquilo ali é um símbolo, entendeu? Então, ele já me remete diretamente ao significado. Quando eu vejo a bandeira LGBTQIA+, que é todo em arco-íris, então, quando eu vejo essa bandeira de arco-íris, aquele é um símbolo, já me remete na hora a um significado, entendeu? Isso é um símbolo. Então, o simbolismo joga com essa ideia de pegar diferentes símbolos para compor a poesia. E como eu falei, lembra que eu já falei para vocês várias vezes que os movimentos literários vêm um depois do outro, se opondo um ao outro? Então, o simbolismo não é diferente. Nesse momento, você ainda tinha o restinho do romantismo, o restinho do realismo, o parnasianismo ali, essas tendências circulando, e vai vir o simbolismo também, entendeu? Para se opor a tudo isso. Só que o simbolismo bebe um pouquinho da fonte de cada um desses. Ele pega um pouquinho do romantismo, pega um pouquinho do realismo, pega um pouquinho do parnasianismo e faz uma coisa nova, diferente, querendo um pouco se distanciar disso tudo. Porque o que acontece? O ser humano estava entrando em crise nessa época. O romantismo representa essa crise. Lembra que eu falei dos poetas do mal do século, que não se encaixavam direito na sociedade? Então, se a sociedade no começo do século XIX já estava sendo urbana, agora no final ela é completamente urbanizada. Então você vai ter poetas, artistas, pessoas completamente perdidos no meio desse caos da sociedade, no caos dessa cidade, essa urbanização completamente desgovernada, certo? Principalmente na Europa, quando a gente fala uma grande metrópole como Paris, tá? Então, toda essa urbanização, as pessoas se perdiam no meio dessa modernidade toda que estava circulando, certo? Então, lá no romantismo, eles já começavam a acusar isso, essa perca, essa não conseguir se encontrar no mundo, essa sensação. Então, isso começa no romantismo, tanto que o romântico é extremamente egoísta, certo? Depois você vai para o realismo, porque os românticos, eles não tentaram resolver nada. Eles só falaram dessa crise, ó, a gente não se encaixa no mundo, não tá dando certo, eu me sinto mal. Os realistas tentaram resolver isso. Eles falaram, a gente vai analisar caso por caso da sociedade, vamos aproximar a literatura da ciência e vamos resolver. Os parnasianos falaram, não tá dando certo isso, o romântico é muito sentimental, o realista é muito realista. Chega, vamos fazer arte pela arte. Lembra, os parnasianos já dão vão contra tudo isso e querem fazer o soneto perfeito. O simbolista já fala, gente, não dá certo ser sentimental, não dá certo ser muito racional, não dá certo não querer falar de nada, a gente
Não sei o que vai fazer, o homem já está cansado, ele tentou fazer de tudo durante o século XIX, mas não conseguiu. Então o simbolista vai finalmente dar as costas a tudo. A gente vai ter aquela ideia do poeta na Torre de Marfim, porque ele vai subir na sua torre, em que tudo que é belo para ele é o artístico, e ele vai virar as costas para tudo que está acontecendo. Como esse mundo é tão ruim, ele prefere viver no mundo do sonho. O simbolista é isso, prefere viver com os símbolos dele, não com a realidade, prefere viver no mundo dos sonhos. Então os simbolistas vão ter essa paixão pelo onírico. Eles vão gostar muito também, gente, do pôr do sol. Desse momento em que você tá com o sol se pondo, a gente chama de ocaso. Que tal o sol se pondo, pouca luz, as sombras, aquele jogo, eles vão gostar disso. O simbolismo é muito de impressões, contornos, certo? E vai ser uma forma de arte muito mais musical que plástica, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que o parnasianismo era como se fosse uma escultura? Eles faziam um poeminha lá, quebrava as linhas, fazia como se fosse uma arte plástica, uma esculturazinha. O simbolista não quer isso, ele vai fazer aquela arte que é bem musical, certo? Ele vai aproximar a arte muito bem da música, vai ter muitos sons, vai ter várias coisas. Eu vou falar disso quando eu falar de características de cada poeta aqui. Eu trouxe 4, tá? 2 de Portugal, 2 do Brasil, para não ficar uma aula muito longa. Então você vai ter tudo isso que eu acho incrível, eu acho perfeito. O simbolismo é muito, muito bom. Principalmente porque ele é primeiro impulso de modernidade na literatura, tá? Na verdade, muitos dizem que começou, porque esse movimento é fundado pelo Baudelaire, lá na França. Baudelaire, poeta importantíssimo, ele publica um livro chamado Flores do Mal, em que ele vai falar da estética do feio. Ele vai ter essa preferência pelo que é feio, porque antes você falava do que era bonito, dos sentimentos, do amor, ele fala, não, são flores do mal, eu vou falar do que é feio, do que é desagradável, do que é grotesco, certo? Ele vai começar a falar dessa estética do feio, e isso é muito revolucionário. Então, a partir disso, você vai ter essa tentativa de ser moderno que vai começar a surgir na poesia, tá? Então, só para fazer um comparativo, de novo, como eu estava falando, das outras formas de arte, professor, então o simbolismo vai ser essa coisa de contornos, de pouca luz, mas tá, e aí? Então vamos lá, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem. O romantismo, se você um vaso bonito assim, e se você pega um vaso e deixa em cima da mesa, se você pedir para um romântico falar do vaso para você, ele vai dizer tudo que o vaso causa de sensação nele. Ele vai falar, aquele vaso me lembra quando minha mãe na infância colhia flores, aquele vaso me lembra a minha amada. O romântico não falará do vaso, ele vai falar do que ele sente a partir do vaso. O realista vai te descrever o vaso exatamente como o vaso é. Todas as rachaduras, vai fazer a descrição perfeita do vaso. Você vai conseguir enxergar o vaso como ele é. O parnasiano vai fazer o soneto perfeito sobre o vaso. Vai fazer com que aquele vaso seja a peça de arte mais bela possível e vai fazer a poesia perfeita. Você vai ler a poesia perfeita no ritmo de verso certinho sobre aquele vaso. O simbolista, se você pedir para ele te descrever o vaso, ele vai falar de tudo, menos do vaso. Ele vai falar um pouco das sensações que o vaso causa nele. Ele vai fazer isso num ritmo musical bem bonito. Vai falar de tudo que está ao redor do vaso, da mesa, de como a luz entra e bate no vaso. Ele vai falar de tudo que está ao redor, de todos os contornos do vaso. Mas não vai falar do vaso, porque o simbolismo é isso. É você falar de tudo que está ao redor, de todas as luzes, das cores, dos sonhos, das sensações, mas você não fala do objeto, certo? É assim que o simbolismo funciona, por símbolos, por isso é simbolismo. Vai falar de tudo aquilo ali, menos do objeto em si. Então, vamos lá. Espero não estar ficando confuso, espero que você esteja entendendo como funciona essa estética do simbolismo e como ela é diferente das outras. Ela nem se recusa a falar de temas como faz o parnasianismo, só que ela ainda assim também se distancia de outras ideias mais do tipo do realismo, de você tratar essencialmente dos temas, certo? E ela é essa primeira força de arte que quer ser um pouco mais moderna, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar do Eugênio de Castro, que, como eu falei, foi ele que trouxe o simbolismo para Portugal. Ele tinha essa coisa do onírico, certo? Ele falava muito de onírico, gente, tudo que tem a ver com sonhos, tá? Então ele falava desse mundo dos sonhos, muito, 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 muito. E ele tinha uso de ecos, que eu acho isso muito interessante. Ou seja, ele fazia versos que terminavam com o mesmo som, só que não como se fosse uma rima.
mas o mesmo verso tinha várias vezes a repetição de palavras, por exemplo, mente, mente, comumente, antecipadamente, realmente, para você fazer esse eco dentro do verso, que é, como eu falei, o simbolismo é do som, é muito mais perto da música, desse tipo de ritmo, tá? Ele tinha melopeia também, que é um tipo de ritmo próprio do simbolismo, tá? Então, melopeia é um dos recursos usados pelos poetas simbolistas para criar esse tipo de ritmo, melopeia. Mas o Eugênio de Castro, como eu falei, ele quis ser simbolista, mas ele ainda estava muito preso às ideias parnasianas, principalmente na relação da forma, ou seja, tinha aquela coisa da forma, fazer versos em decassílabos, sonetos perfeitos, como os parnasianos eram, e a proposta do simbolista era também se afastar um pouco dessa rigidez da forma, tudo bem? E ele também era muito ligado ao passado lusitano, ou seja, ele tinha ecos de outros movimentos literários nele. Você via um pouco de Camões, você via um pouco daquelas ideias da poesia trovadoresca, tudo aquilo que eu falei com vocês ainda aparecia aqui. Porque, como eu falei, esses poetas liam os outros que vieram antes deles, então aquilo também aparecia. E o simbolismo justamente quer virar as costas para tudo isso e se refugiar na sua torre de marfim. O simbolista, ele não se mistura com os outros, ele é aquele sujeito fora da curva, certo? Ele que não quer estar próximo. E aqui, por mais que o Eugênio de Castro quisesse, ele ainda estava muito próximo, tá? Depois, o nosso segundo grande simbolista é o Camilo Peçanha, e esse sim é simbolista de verdade, ele consegue fazer a poesia simbolista muito bem. Ele é muito interessante porque a história de vida dele já é diferente. Depois de se formar, ele foi lá para Macau, na China. Macau é na China. Para Macau, na China. Ficou viciado em ópio. Então, ele teve toda essa viagem para o Oriente. E durante esse momento foi que ele foi produzindo livros. Então, a vivência dele no mundo já traz um recorte muito bom para a poesia. Tá? Ele faz essa poesia simbolista mais pura, principalmente pensando no modo de dizer, certo? O jeito como ele constrói o discurso dele dentro da poesia é simplesmente incrível, principalmente porque ele focava muito nessa ideia das sensações. O jeito como ele descrevia as sensações que ele tinha, principalmente por todas as experiências que ele teve em viagem, são perfeitos. Ele via esse mundo, gente, todo estilhaçado, como se fosse realmente um caos, certo? Ele falava muito de luzes, como eu já disse, como simbolistas gostam, de sons, mas era um mundo estilhaçado mesmo. Queria muito trazer uma poesia dele, porque é perfeita. E ele se adequa perfeitamente à estética simbolista, essa coisa do feio. Como eu falei, gente, é um mundo estilhaçado que ele olha. Então, os simbolistas vão ter essa preferência por tudo que é feio, por tudo que é ruim, por tudo que os outros desprezam. Porque se não é bem visto pela sociedade, o simbolista vai gostar. Tá? Porque ele justamente quer dar as costas à sociedade, porque ele sabe que ele não se encaixa ali muito bem. E, gente, depois do Camilo Peçanha, tá? Acho que vocês já estão entendendo mais ou menos como é que funciona o simbolismo. Vamos para o Brasil, nosso Brasil brasileiro, falar um pouquinho sobre simbolismo aqui. Aqui na nossa linha do tempo dos movimentos literários, vocês já podem ver que já está um pouco diferente, né? Primeiro porque eu já tinha falado do realismo, naturalismo e parnasianismo aqui, e o simbolismo aparece ali juntinho com eles ali também. E depois do simbolismo tem um movimento chamado pré-modernismo, que é uma grande discussão, porque tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que existe, mas enfim, eu vou trazer algumas características dos autores desse movimento, principalmente porque tem um livro que eu preciso falar muito bem dele com vocês, tá? Mas enfim, o simbolismo está aqui, encaixado, acho que só falar isso, não vou fazer muitas mais considerações. As características do simbolismo no Brasil são as mesmas da França, que são as mesmas de Portugal, é tudo igual, não muda nada. Tinha essa preferência pelo som. Os simbolistas do Brasil, inclusive, tinham muita preferência por cores, como azul, branco e dourado. Os simbolistas no geral também tinham, mas no Brasil principalmente pelo branco. E era isso. Esse mesmo estilo de poeta que não se encaixava na modernidade, que queria dar as costas a tudo, certo? Então vamos lá. O primeiro deles, gente, o primeiro e melhor, mais perfeito é o Cruz e Souza. Finalmente temos um negro fazendo poesia no Brasil. Lógico, eu já falei para vocês do Machado de Assis. Inclusive, gente, foi muito legal, porque a aula do realismo eu gravei e mandei no dia que era aniversário do Machado de Assis, e eu não sabia disso. Então, tem todo esse caminho de embranquecimento do Machado e uma recente volta do enegrecimento dele, porque muitos quiseram pintar ele como um branco, mas na verdade o Machado de Assis era negro, e hoje em dia a gente recupera essa ideia. O Cruz de Souza também, outro poeta negro. A história de vida dele, gente, é incrível, porque os pais dele eram escravizados, foram libertos, e a família
a qual os pais dele serviam gostavam muito dele, então ele pagaram os estudos, depois ele se formou, foi ser poeta, e foi muito sofrida a vida dele, a esposa dele fica louca, ele acaba tendo tuberculose, morre, a esposa morre, todos os filhos morrem, a história de vida dele é muito trágica, muito sofrida, e todo esse sofrimento e essa luta dele por ascensão social, porque ele era negro na época em que ainda existia escravidão, ele fez uma pressão, se mobilizou para que houvesse essa libertação dos escravizados no Brasil. Então ele é fantástico, e todo esse sofrimento, todo esse preconceito, essa luta que ele teve durante a vida aparece na poesia, é o que dá esse tom maravilhoso à poesia dele, certo? Então ele vai ter tudo isso que vai, nossa, enriquecer muito bem. E é interessante enfatizar uma coisa que eu não falei antes. O simbolismo é uma arte aristocrática. Ele é da aristocracia para a aristocracia. Então, o simbolismo você não vai encontrar nas camadas populares. Simbolismo é uma arte da elite, digamos assim, certo? Assim como o parnasianismo é uma arte da elite, tudo bem? Ele não sai dos grandes salões nem nada disso, tá? Tanto que o Cruz de Souza teve essa luta por ascensão social, porque se ele fosse um homem pobre, rebaixado, de uma classe social mais baixa, ele não ia ter acesso a esse tipo de, de arte. E ele justamente acreditava na arte como uma forma de abolir as fronteiras impostas pelas divisões sociais por cor. Então ele fazia essa forma de arte como meio de alcançar a sociedade branca aristocrática, certo? E ele tinha essa obsessão pela cor branca. Para ele, tudo relacionado ao sonho, tudo para ele tinha a ver com o branco, certo? Ele tinha essa obsessão pela cor branca. É muito interessante, gente. Se vocês lerem o soneto do Cruz de Souza, vocês entendem o simbolismo, vocês entendem essa coisa de figuras, essa coisa do branco, esse jogo de luzes. Vocês entendem tudo. Ele é simplesmente um cara incrível, um poeta maravilhoso, um dos melhores que a gente tem na literatura brasileira. Se o Camilo Peçanha é um dos melhores da portuguesa, o Cruz de Souza, assim, ó, bate de longe o Camilo Peçanha e é um poeta incrível, maravilhoso. Vale muito a pena ler as poesias dele, perdão. Me baguncei todo. Mas, enfim, peguem essa ideia de arte aristocrática, arte fechada para uma elite, essa ideia de sujeitos, porque, gente, primeiro, né, que se você, quem é trabalhador não tem como ficar escolhendo se encaixa ou não se encaixa na modernidade. Quem é trabalhador, infelizmente, tem que trabalhar. Então, essas figuras que tinham esse privilégio de se dedicar ao pensamento, de poder se sentir desconfortável em relação à modernidade, era da elite mesmo, porque eles tinham tempo para poder estudar e pensar. Quem é trabalhador acaba tendo esse direito negado pelo excesso de trabalho, ainda mais nessa época que não se tinha. Primeiro, que ainda se tinha escravidão. Segundo, não, agora já não tinha mais no Brasil, né? Já havia sido abolido. Mas antes um pouco do simbolismo ainda existia escravidão. Segundo, que você não tinha direitos trabalhistas, certo? Você pega o Brasil no começo do século XX, ainda tinha até trabalho infantil. Então, né, realmente, quem tinha tempo para fazer literatura era a elite. Então, por isso que essa forma de arte ainda ficou mais presa na elite. Principalmente quando a gente pega outro poeta, por exemplo, como Afonso de Guimarães. Primeiro que o nome dele, gente, era Afonso Guimarães, normal. Ele latinizou o nome dele, ou seja, escreveu como seria no latim antigo para fazer uma graça mesmo, para fugir. A crítica diz que é uma tentativa de fugir à vulgaridade, ou seja, ele não queria um nome comum, ele queria um nome assim, chique, né? Porque simbolista é isso, gente. Ele não quer ser igual a todo mundo, ele quer ser o diferentão, certo? Ele tinha muito gosto por coisas da igreja, por hinos latinos, gente, e ele realmente, assim, escreveu poesia litúrgica, poesia, assim, católica, melhor que qualquer outro movimento, melhor que os Árcades, melhor que os românticos. Ele foi, assim, sensacional, esse cara, tá? Essa forma de poesia que ele escrevia, falava sobre temas religiosos muito bem. E ele tinha obsessão pela morte, porque, se eu não me engano, uma prima dele faleceu quando ele era novo. Então ele ficou completamente obcecado. E tudo ao redor dele parecia morto. Até a crítica fala que ele olhava para uma paisagem morta com os olhos de quem já tinha morte por dentro. Ou seja, tudo era morto para ele. Tudo. Ele tinha essa ideia. E principalmente o amor e a morte eram das coisas que andavam muito ligadas e brigavam muito dentro da poesia dele, tá? Aí ele era um rapaz bonitinho, né? Simpático, mas branco e aristocrata, né? E, como sempre, ele também não se afasta tanto dos modelos parnasianos, certo? Ou seja, Cruz de Souza bate nele de 10-0, muito melhor, mas ele também é um nome importante, interessante eu falar dele com vocês, tudo bem? Então aqui, gente, acho que já esgotou nosso tempinho, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? E deixo vocês aqui com o nosso grande Afonso de Guimarães, e até a próxima, até semestre que vem, boas férias e beijinhos, tchau!